Bom, eu sou André Bucão, médico veterinário e apresentador desse podcast. Hoje a gente recebe aqui alguns coordenadores para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do próprio ensino da veterinária, deixar vocês se apresentarem. Aí como é que a gente vai daqui para lá, de lá para cá? Então daqui para lá. Eu sou a professora Gisele, coordenadora do Centro Universitário CESP, né, do curso de Medicina Veterinária. Agradeço, primeiramente, eu acho que o convite, né, esse momento tão especial de nos encontrarmos, né, afinal, nós estamos aí no direcionamento da vida de vários colegas, né, e vamos em frente. Hoje eu acho que tem muitas coisas legais para a gente conversar e bater papo aqui. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Larissa. Eu sou coordenadora da Faculdade Anclivepa Brasília. E a gente, como a outra professora falou, né, a gente está à frente realmente de cursos e que tem muita gente, né, esperando que a gente conduza da melhor forma possível. Eu acho que esse bate-papo aqui vai trazer boas reflexões, inclusive, para a gente. Conexões, né? Bom, boa tarde, eu sou o professor Neander, sou da Uninasal Brasília. Então a gente tem a missão aí de coordenar esses alunos, não é fácil, mas estamos aqui para bater o papo a respeito, que é um tema muito legal. E é isso, vamos nessa. Eu sou Cristiane Pereira, sou professora da Universidade de Brasília e estou como coordenadora da graduação do curso de Medicina Veterinária, por enquanto. E vocês estão coordenadores, você estava comentando lá no UNB troca de tempos em tempos, né? Mas vocês estão como coordenadora há quanto tempo? Eu estou como coordenadora desde outubro de 2024, então 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos. Eu entrei na coordenação mais ou menos ali em maio de 2025, né? Vai fazer 1 ano agora, nessa missão da coordenação que não é fácil, né? Eu tô desde junho, julho de 2024. E por enquanto resistindo. Até quando, não sei. Estamos aí. Já tenho uns 3 anos, né, na coordenação do curso da VET e trabalho na coordenação de estágio supervisionado já desde 2011. Então, nas coordenações em geral e continuo na coordenação de estágio também. E como é que vocês veem a situação atual, comparando com a época em que a gente estudou? Então, como é que vocês veem a mudança dessa questão de grade curricular, de qualidade, de... Bem, eu particularmente acho que a grade ela se manteve porque existe uma coluna que precisa ser dada. Claro que tem faculdades que hoje têm modelos que são diferentes do que existia anteriormente. Mas, de forma geral, quando a gente pensa em uma faculdade que é presencial, ela precisa de um mínimo, de um currículo mínimo básico para poder ela se desenvolver e se manter no mercado. O que eu acho hoje de novidade que a gente tem, talvez sejam cursos que estão tentando emplacar com regimes que talvez não atendam tanto às necessidades para um médico, para a formação de um médico veterinário. Mas isso também digamos, é a minha opinião, né? E pode ser que no futuro esse tipo de metodologia seja uma metodologia mais aplicável, mas hoje eu acho que isso talvez seja uma barreira, né? De forma geral, acho que se você tem a matriz básica, que ela é multidisciplinar, acredito que você tem uma boa preparação. É óbvio que a gente precisa que esse aluno também ele se engaje a ponto de ter o quê? De ter capacidade de gerenciar sua própria carreira e, a partir daí, se especializar e fazer do curso um diferencial de mercado. Eu acho assim que também a grade ela não modificou tanto, né? Igual a professora Larissa falou. E também a gente está com um padrão de aluno diferente, né? A gente está cada vez com um aluno mais que usa da tecnologia, né? Então, atualmente a gente viu que 2 universidades em São Paulo agora está proibindo o celular em sala de aula. Então, eu acho que o desafio do professor está muito maior, assim, em comparação à grade do aluno, porque a gente tem o mínimo ali que o MEC, né, estipula. Então, eu acho que é isso, assim, o maior desafio ao aluno. O que eu observo, assim, da época que eu me formei, né, que já se vão 20 anos de formada,
E eu fui aluna da Universidade de Brasília, então eu acho que eu tenho um bom comparativo, né? De há 20 anos atrás, como era a grade curricular. A gente teve algumas, talvez possa dizer que poucas mudanças de lá para cá. O incremento de algumas disciplinas que antigamente não se tinha, por exemplo, clínica de animais silvestres, que na época a gente, se você se interessasse por silvestre, correr atrás de fazer curso. Eu lembro na minha época, o único local que tinha disciplina de clínica de silvestre era a Federal do Paraná, que é pioneira nisso aí. Então, algumas disciplinas foram acrescentadas, né? Então, como a UNB é o primeiro curso de veterinária de Brasília, quando eu entrei, nenhuma turma ainda tinha sido formada. Então, algumas disciplinas a gente tinha algumas falhas na época, mas acho que muito porque o curso estava ainda sendo estruturado. De lá para cá, o curso está muito bem estruturado e eu acredito que assim, uma das maiores mudanças, alterações que aconteceram há pouco tempo, né, recentemente, que foi imposto pelas diretrizes curriculares nacionais, que é a curricularização da extensão, né? A inclusão da curricularização de extensão e o que eu tenho observado nas discussões entre as faculdades, os cursos de veterinária no país inteiro, é a dificuldade de incluir isso dentro do currículo, porque você acaba aumentando carga horária. A gente está passando ainda pela mudança. Eu sei que algumas particulares já estão implantando, a gente ainda está fazendo a mudança do currículo, a gente ainda vai demorar algum tempo para conseguir implantar isso, mas eu percebo que essa é a principal alteração. Mas essas outras alterações foram trazidas junto com a evolução da medicina veterinária. Então, essa parte das especialidades. Então, algumas disciplinas estão sendo criadas, mesmo que optativas, mas tipo oftalmologia, cardiologia, né? As especialidades que antigamente a gente não tinha dentro da universidade. Verdade. Então, o que eu percebo é isso e que, no fundo, é um acompanhamento da evolução mesmo da sociedade, né? Que vem acontecendo. Eu vejo assim, como você falou, o tempo que você se formou, né? Eu acho que nós nos formamos, né? Então, eu acho que tem dois links. O tempo que nós nos formamos, né? E a questão do tipo, das modalidades de disciplina. Então, nós temos aquela coluna real. Sim. Porém, tem mudanças comportamentais, mudanças com a tecnologia. E o aluno, ele nos desafia muito mais, eu acho, dentro de sala de aula, né? Então, em função da informação. Então, é muito amplo. Porém, o aluno que faz veterinária, nós temos, às vezes, o aluno que tem um sonho e o aluno que quer aquilo para ganhar dinheiro. Então, tem a questão dos valores também, né? Então, Então, são muitos desafios que antes, quando nós estudávamos, nós tínhamos uma carga horária de 7h30 a 11 horas, período vespertino, e hoje já tem uma compactação disso. Eu acho que isso tem um reflexo comportamental muito grande no aspecto comercial para esse aluno. Tá? Porque quanto tempo que ele vai trabalhar sabendo ele acabou de citar, é o nosso desafio. Uhum. Mesmo que nós tenhamos, eu acho que a questão das disciplinas, tem que ter essa disciplina, vai ter, mas como que ela vai ser ministrada? E esses professores, eles estão preparados, às vezes, também para a tecnologia? Tem muitos desafios que eu acho que nós encontramos. Tem professor que às vezes fala para a gente, você deve ter mesmo, fala, eu não me dou bem com isso, eu não sei isso. Que um Google sala de aula é um desafio para ele. Então, as mudanças, elas são boas, desde que todos entendam o processo. E a nossa responsabilidade social, você falou da questão das disciplinas, que hoje já são literalmente a carreira, né? Ele já perde ali como especialidade, uma especialização, ele já vai entendendo essa linguagem. Então, nós temos esse leque também, o desafio também de ser um especialista e do curso de especialização da pós. Já outra mudança que nós temos extremamente expressiva, eu acho, dentro da veterinária. Um outro detalhe que eu vejo, assim, que a gente observa muito, falando das disciplinas e da visão dos alunos, é o crescimento e expansão da disciplina inspeção. Pelo menos na nossa grade curricular, a gente tem a oportunidade, né, de explorar isso e da zootecnia.
Mesmo que no passado, eu acho que zootecnia era uma disciplina que todo mundo pensava, eu vou entrar para cuidar de fazenda. E depois veio essa mudança expressiva dos pets na nossa vida. Pelo menos quando eu entrei, eu falava assim, eu vou cuidar de fazenda e muitos colegas, e nós não tínhamos as oportunidades das especialidades. Então, eu acho que é uma conexão de informação que está nas nossas mãos. De falar assim, olha, meu amigo, tá aqui, você vai sentar e estudar. Agora escolhe o que você quer para a sua vida, porque o tempo mudou, não sei falar, o tempo reduziu, não. Às vezes as pessoas falam, o tempo reduziu porque se acha muito corrida, né? Então, eu acho que essa soma que nós falamos, ela é expressiva na atualidade hoje. Que eu tenho visto que tem tido uma mudança muito grande também na própria responsabilidade do aluno. A mudança hoje de como é formatada essa carga horária para o aluno. Então, a mudança dele está dando em detrimento da estratégia que as unidades estão utilizando. Até mesmo com carga horária. Então, isso daí enquadra no que você está falando, a mudança do aluno. E aí nós já temos essas novas gerações com uma nova linguagem, uma nova expectativa e uma questão comportamental que quando você vai identificando ali agora as gerações, né, porque só se fala nisso, isso reflete completamente dentro dos nossos alunos. Eu acho assim que a característica do aluno de uma privada para uma pública, no caso da professora Cristina, assim, modifica um pouco porque a gente pega muitos alunos que trabalham. Então, para ele, o curso de medicina veterinária é secundário na vida dele. Ele quer trabalhar de dia para sustentar a família e quer ir à noite para estudar. Né? Então, muda E continuar muito. sustentando a família. E continuar sustentando a família. Diferentemente do aluno que vai para uma pública que tá com 19 para 20 anos e que só faz aquilo e é horário integral. Então, a característica do aluno muda muito. Então, a gente tem aluno que estuda período diurno, né? Então, eles totalmente diferente, né, do aluno que estuda, às vezes, noturno ali, porque trabalha, tem outros compromissos, né? E vê a medicina veterinária como secundária, que não dando tanta importância assim, entendeu? E a responsabilidade também acaba que muitos alunos querem jogar a responsabilidade dele estudar, dele aprender por professor, né? Então, ainda tem essa Isso é questão. E é mais complicado, né? Bem complicado. Porque não dá também para entregar de mão beijada, bonitinho, treitinho. É isso, isso e isso. Assim, veja bem, eu acho que são várias coisas numa pergunta só, sabe, Bucão? Assim, eu acho que tem uma questão geracional, que os alunos hoje é a geração de tecnologia, a geração de feed, né? Que passa ali no celular, ele lê notícias, reportagens de 2 segundos, 3 segundos, ele já quer passar para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Então, eu percebo uma dificuldade muito grande do aluno conseguir se aprofundar no assunto. Então, é o aluno que não tem hábito de sentar na biblioteca e ler um livro. Ah, professora, você é muito velha, você é muito antiga. Não, a gente tem livros textos, você pode ler no PDF, tudo bem. Mas você precisa ler ele, você não pode passar ele assim, no feed. Sim. Então, isso é uma questão geracional mesmo. Os alunos têm muita dificuldade de parar e sentar uma tarde inteira lendo um livro um compêndio, um livro de clínica, um livro de fisiologia, para absorver aquele conteúdo. Ele quer a informação mastigada, rápida e imediata. E aí eu acho que começa por aí, acho que é uma questão geracional. E aí tem um outro ponto que eu concordo muito com o Neander, que o perfil do aluno muda muito dentro de uma universidade pública e de uma universidade particular. O cara que entra na universidade particular, em geral, está procurando uma carga horária menor porque precisa trabalhar, mas isso tem mudado também dentro da universidade pública. Quando eu era aluna, eu lembro que a universidade pública era muito elitizada ainda. Né? A universidade pública só entrava quem tinha grana para fazer cursinho e que estudava muito para passar no vestibular. Hoje em dia isso mudou muito por conta das cotas e de vários programas sociais, da acessibilidade. Isso, então os outros alunos têm acesso, ainda bem, graças a Deus, eles hoje têm acesso à universidade pública, mas mudou o perfil do aluno. Então hoje a gente também tem alunos que precisam trabalhar e que precisam sustentar a sua família, só que eu percebo que a universidade pública tem uma dificuldade muito grande de se adaptar com esse aluno.
Então, a gente hoje tem uma desistência grande de alunos que não dão conta de levar o curso. Porque a UNB vai continuar tendo aula de manhã, de tarde, de noite não, né? A veterinária não tem de noite, mas é possível que você faça disciplinas Um à noite estágio, em né? outros cursos, né? Sim. Você pode fazer outras disciplinas. E essa grade horária não vai mudar porque o aluno precisa trabalhar. Então, às vezes, o aluno da UNB, ele tem a aula de 8 às 10 e depois só vai ter aula de 4 às 6 ou de 2 às 4, e aí vai ter umas janelas. E isso é muito difícil para o Desgastante, aluno às conseguir vezes, pro conciliar. Então, eu vejo alguns alunos, às vezes, chegam na aula de manhã cedo e falam, professor, eu tô com muito sono, desculpa, eu estava dormindo, porque eu trabalhei até as 5 da manhã de garçonete. Porque é a hora que eles conseguem trabalhar. Então, eu vejo que tem essa diferença entre particular e federal. Então, acho que são várias questões, sabe, que envolve. E sim, o aluno é diferente hoje. A gente tem uma dificuldade maior de se conectar com esse aluno, né? Processo sináptico. De chamar, de provocar esse aluno, de Sim. fazer esse aluno se interessar, né? Então, eu percebo uma mudança, assim, e essa questão geracional eu acho que é muito forte. É muito forte. Aí, cada vez que eu falo isso, tenho mais certeza de que eu tô ficando velha, cada vez mais, mas de fato é real. E eu percebi isso com minhas filhas, que ainda estão em fase escolar, mas eu falo, gente, vocês têm que ter paciência, vamos diminuir essa ansiedade, vamos sentar e ler um livro com calma, né? Vamos Se dá a diminuir essa oportunidade de ser tecnologia, feliz, né? porque a tecnologia tá aí pra gente crescer, mas tem algumas coisas que precisam de um tempo mais lento, por exemplo, aprender. Então, eu percebo isso, assim, nessa geração, sabe? Os desafios, eu também acho acho que que é isso aí. enquadra você em um desafio grande, né? Porque o aluno, às vezes, tem desistência. Isso daí que você falou é uma coisa muito importante. Eu acho que até mesmo quem vai assistir aqui, né? O pessoal está ali do outro lado, é uma informação que é muito sutil. Uhum. E nós temos um outro lado que os cursos, antes tinha o dia inteiro, aí passou só de manhã, agora tem manhã e noite, né? E hoje, com essa nova resolução que foi assinada no ano passado, os cursos é 40% presencial e 60% remoto. Então, é a nova linguagem. E o aluno já quer isso, a sociedade já cobra isso. Quando que isso vai começar? E antes o pessoal já... E veio várias discussões. Eu acho que aí já vem a conexão nossa com o conselho, com o aluno, com a sociedade. Mas será que esse meu aluno está formando EAD, né? Ou é presencial? Nós temos presencial. Essa questão do EAD é um negócio meio Controle. complexo. Não, eu entendo isso que eu estou falando, essas colocações que ela fez e o que nós passamos, e como que nós vamos tratar essa linguagem para que o aluno tenha um resultado positivo, futuramente financeiro. Uhum. Você entendeu? Então, ele tem que associar hoje, querendo ou não, a tecnologia. Isso aí ele não pode ficar fora, porque eu, Gisele, vou procurar, se eu for te procurar, eu vou te procurar já no seu Instagram. Eu nem vou perder tempo em outro lugar. Isso é verdade. Eu não tenho nem saco. É desse jeito. Já digita até seu nome lá na hora que você clicar. Se tiver Instagram, TikTok, eu já sei quem é você, seu perfil, como você se comporta, o que você fala. E comercialmente, os clientes dos nossos alunos vão procurar eles em função dessa estrutura. Aí já vem o que você falou, que as suas filhas já tem um comportamento, você fala, nossa, vamos parar para aprender. E qual que é a nossa missão de coordenação? Como que nós vamos fazer com que eles entendam cada vez mais esse processo de parar para aprender? Igual o professor Juliano Vieira falou, senta a bunda e vamos estudar. Uhum. É isso. A responsabilidade é sua. Então, nós estamos ali dando o caminho, as diretrizes, currículo, tudo, extensão, pesquisa, e a gente lutando por uma estrutura técnica que ele tem que começar a associar, nosso desafio, né? Associar que ele tem que desenhar tudo isso na mente dele para que ele possa ser um profissional melhor. Melhor até mesmo dos outros que ele costuma ver ou estagiar. Olha o desafio. Mas Agora, assim, só complementando, eu acho que um desafio geracional, ele realmente é talvez o cerne da coisa. Uhum. Por quê? Porque antes a gente não tinha as ferramentas, inclusive de acesso que eles têm hoje. Verdade. Então, se a gente for ver uma criança hoje, comparado com um profissional que já Sim. da nossa época, né? Uhum. Né? Imaginando isso, nós tínhamos o hábito de estudar.
Então, acaba que esse hábito de estudar, na verdade, eu não sei se ele foi perdido ou se ele se transformou. E eu acho que o desafio, enquanto universidade, escola, seja lá qual for, é entender qual é a metodologia que você vai capturar aquele aluno e fazer com que ele entenda aquilo que você precisou entender, Isso. sentando e estudando. Porque hoje há uma compactação muito grande. Inclusive, nossa, você fala do Instagram. Quando a gente fala do Instagram, coisas que são muito demoradas para a gente não é interessante. E o aprendizado, ele é demorado. Ele é ATP, é gasto de ATP, e o gasto de ATP, ele precisa do trabalho da célula. Ele precisa da conexão, que é aquilo que vai fazer o diferencial. Eu acho que o grande desafio da gente hoje, seja lá qual for a esfera de ensino, é colocar para esse aluno a importância de que ele precisa, seja qual for a metodologia que ele tenha, de sentar e realmente aprender. E não só ter aquilo ali como um mecanismo de passatempo. Não, hoje eu sei tudo sobre anatomia, amanhã eu já não sei mais nada. Hoje eu sei tudo sobre bactéria, amanhã eu não sei mais nada. E esse processo de fixação, ele é contínuo, ele é repetição. E isso é maçante para a gente, para eles, para todo mundo. Acaba que no final ele vai ter que não só aprender aquilo, mas saber como é que ele vai linkar aquilo tudo. Perfeito. Isso. Perfeito. Para ver como é que o negócio funciona. E é um desafio para a gente, né? Eu mesmo em sala de aula, eu sou professora conteudista. Gente, às vezes eu digo assim, meu Deus, Larissa, evolui, pelo amor de Deus, você não é nem tão velha assim. Mas quando eu penso que não, estou lá no slide. Por quê? Não sei o quê, tarará, tarará. E hoje você tem uma série de dinâmicas dentro de sala de aula que muitas vezes faz com que esse aluno seja capturado. Por quê? Talvez na minha época, eu não tinha outras opções. Era sentar aquilo ali e culturalmente ter que absorver. Mas ele não. Hoje você tem vídeo, você tem discussão, você tem joguinhos que os professores fazem. Eu não consigo fazer ainda, mas eu vou fazer. Eu preciso. Hoje a gente tem sala invertida. Sala invertida. Né? Tem tudo hoje. Então o aluno acho que modificou nesse ponto de partida aí. Eu não sei também, que eu posso estar sendo leviano aqui, mas talvez a pandemia também modificou muito a característica eu acho que ele desse acelerou esse processo, né? aí também. E aí o que estava acontecendo, por exemplo, que foi uma queixa tanto dos alunos como dos professores da Uninasal, porque o Ser Educacional tem várias faculdades no Brasil inteiro, né? E aí eles estavam com problemas com alunos usando inteligência artificial, né? Que é um ponto sensível também, tanto para o professor, que os alunos não estavam mais fazendo trabalho, então os professores estavam chateados com isso. O que o Grupo Ser fez, né? Incluiu na grade curricular a matéria de inteligência artificial. Falou, olha, vocês vão ter um semestre de aula de inteligência artificial presencial e EAD, mas vocês não vão pagar nada por isso. A gente só quer que você saiba usar a inteligência artificial. Então, tal que atualmente, recentemente, eu vi que agora tem um curso de inteligência artificial lá na UNB, muito legal. Quase que ele vai se matricular lá. Eu até uso bastante. Só que quando eu vou usar, eu já vou com as minhas ideias ali centrada para o que eu quero. Né? Então eu consigo definir o rumo que eu vou seguir, as possibilidades que eu tenho. Mas ali, para mim, é uma sugestão de como eu seguir. Porque às vezes você pega um negócio muito escabroso e fala, cara, para onde que eu vou? E aí eu uso muito nesse sentido. Só que geralmente quando eu já coloco o resultado de exame, o que eu acho, o que eu não acho, o que eu já usei, o que eu não usei. Então meus textos ficam gigantes. Mas veja que para você saber usar uma ferramenta dessa, que é uma ferramenta, ela não é uma substituição, nem pode ser, você precisa ter uma bagagem, um repertório para você saber criticar aquele resultado que veio da inteligência artificial. E os alunos, a gente observa, é óbvio que a gente sabe, muitas vezes, né? Às vezes não, mas a maioria das vezes, você pega um texto escrito por um aluno que ele te entrega,
E a gente bate o olho, a gente sabe que é dentro de inteligência artificial. A gente sabe que aquele aluno não é capaz de escrever aquele texto perfeitamente, sem nenhum Com erro aquela de vírgula, com português, aquele nenhum erro de acento. Tem algumas concordância. ferramentas hoje em dia que você coloca no computador e ele destrincha para você e bota até o que foi É colocado. mesmo? Depois É. me passa isso aí. E eu acho que, e aí, tudo isso junto faz com que essa geração tenha um traço muito forte do imediatismo. Uhum. E isso eu acho um defeito muito grande, muito perigoso no aluno de medicina veterinária. Talvez em outro, estou falando da minha área, né? Mas talvez em outras áreas não seja tão ruim assim. Sei lá, um cara que mexe com mídias sociais, um cara que mexe Pô, ajuda bastante. com comunicação e tal. Quanto mais imediatista ele for, melhor é. Mas para veterinária não é bem assim. A gente precisa ter um pouco de paciência, um pouco de calma para acompanhar o curso clínico daquele paciente, para você avaliar os dados que você obteve naquela planilha, avaliando aquele rebanho, para depois você ver quais são os resultados que você teve lá na frente. Sim. Então, a gente precisa desse tempo, dessa paciência, dessa calma e desse sentar e estudar e trabalhar. Então, eu vejo que nessa linha de raciocínio, né, que eu estou levando, às vezes é muito prejudicial. Eu tento sempre trazer os alunos, falar, gente, vamos lá para o curral, vamos lá para a fazenda. Sim. Vamos trabalhar no tempo da natureza, às vezes, né? De vez em quando, larga um pouquinho o celular e vamos trabalhar nesse tempo. Porque é importante a gente tentar trazer, porque a gente não vai estar trabalhando com máquina. Exato. A gente vai continuar trabalhando com ser vivo. Isso que você está falando, eu acho tão importante acompanhar o processo, né? Porque Isso. às vezes o aluno forma e fala assim, só sabe que é DOTS e a terramicena e tchau, eu todo Mas, pronto, mas né? aí é uma das coisas que eu critico muito aqui, é o seguinte. Eu tenho visto muito hoje, a galera sai meio que com protocolo. Isso, Receita de exatamente. bolo. Receita de bolo. Ele não tem aquela Não. ideia de, pô, beleza, pô, mas não tá funcionando aqui. O que eu preciso mudar? Corretamente. Eu sei porque eu peguei uma vez um caso pós-cirúrgico, a cachorra vomitando. Falei, cara, mas a medicação tá toda bonitinha. Aí que eu fui olhar, praga da cachorra era alérgica ao tramal. Troquei Essa- o tramal, ela É melhorou. o que a IA não vai te responder, né? Isso, é o raciocínio crítico, é a observação, né? É a bagagem, o Exatamente. repertório. E aí, repertório o mas que eu eu- vejo muito diferença. também é a galera meio que já saindo da faculdade especialista. E querendo ficar rico. Não, isso não vai. Muito rápido, Isso tem né? 23 anos que eu tento. Então, E o que eu vejo muito é isso. Não tem uma dedicação muito grande do básico dentro da faculdade, mas chegando ali, sexto, sétimo semestre, já começa uma especialização e sai sem bagagem clínica nenhuma. uhum. Não faz nenhum básico. Nem o básico. Aí é onde entra o nosso desafio, né? O nosso, porque nós estamos na coordenação. Nós temos um time completo dentro de sala de aula. E esse time está pregando o que nós precisamos. Não estou falando de pregando o que a Gisele precisa para ter o resultado. É assim, o que a veterinária precisa e quais são os nossos valores diante da sociedade? Porque a partir do momento que eu me dou valor, eu sei que você vai começar a me ver diferente. E de repente você vai falar assim, realmente o trabalho dela é diferente. Então, mostrar isso de valor, eu acho que é importante e a gente tem muito reflexo comportamental. Então, a receita de bolo não faz bem, o imediatismo não faz bem, até que ponto essas IAs vão contribuir efetivamente para a gente. E se eu não tenho um ponto crítico, eu não sei ali eu não peguei isso aqui, não li, não tem como. E a nossa missão é como nós vamos fazer com que eles entendam esse processo. E como que nós vamos fazer essa massa de alunos que hoje estão com a gente, eles entendam que, poxa, aquilo que a gente falou, que cada um deles ali realmente é verdade. O que vai tocar eles? Porque viver por amor ali, ninguém vai viver. Eu falei, você vai estudar, vai passar, e aí? Ontem eu cheguei para um aluno e falei, mas desse jeito eu não consigo estudar, eu trabalho. Eu falei, e perguntei qual que é a frequência cardíaca e respiratória do equino, sendo que ele já fez.
Ah, não sei. Eu falei, olha, isso aí você tem que saber, meu amigo. Isso aí é coisa assim. Se você que é uma pessoa que vai trabalhar no campo, você é estudante. Quando eu era estudante, eu já tinha de saber tudo. Eu queria saber isso tudo. E saber mesmo, saber de saber. E aí, como que a gente vai fazer isso? Porque Né? aí eu vejo muito a questão do. Tem muitos que eles estão ali para aprender e não para, na verdade, adquirir o conhecimento. Ele quer saber aquilo ali para passar. Uhum. Mas eu acho também que, às vezes, a veterinária, ela é sempre não, algumas vezes é vista com um certo amadorismo. Eu acho que quando a gente faz uma coisa mais profissional, embute no aluno a responsabilidade que ele Uhum. tem, ainda mais hoje em uma Excelente. sociedade que, se eu vou no PET, eu tenho acesso à informação pelo computador. Eu já chego, às vezes, o proprietário já chega, "Olha, não é tal coisa, não." Eu tenho um monte de cliente que já chega assim, que já Chega com pesquisou diagnóstico. ChatGPT, já pesquisou Google, já pesquisou não sei o quê. Uhum. Então, significa que a sua sobrevivência ali tem que ser para você sobreviver nesse ambiente onde a pessoa já chega muitas vezes com o diagnóstico, você tem que ter um diferencial muito grande. Uhum. Então, às vezes a gente fala, né, a gente pega a veterinária e as pessoas entendem como se fosse uma medicina secundária. E não é uma medicina secundária. Pelo contrário, é uma medicina que ainda tem múltiplas espécies. Ou seja, a carga de estudo, ela Muito tem maior. que ser grande, ela tem que ser, não vou dizer muito maior, mas tem que ser tanto quanto. Por quê? Qual é a diferença que a gente muitas vezes vai ver entre um aluno de medicina humana e medicina veterinária? O aluno de medicina humana, ele sabe que ele vai arrancar os cabelos para poder sair. E se ele matar alguém ali na frente, acabou a vida dele. Então, quando a gente embute essa responsabilidade, inclusive para o aluno, dizendo para ele as novas realidades, porque quem leva o seu animal de estimação tem como, às vezes vai ter uma relação com esse animal familiar. E aquilo vai gerar um desdobramento. E aí, com relação a grana ou não, quem vai ficar vai ser exatamente quem tiver a capacidade de pegar a inteligência artificial como ferramenta e não como raciocínio crítico. É um desafio? É. E não tem jeito. Você tem, eu falo todos os dias aos meus alunos, eu falei, professora, como faz para isso? Bunda da cadeira. É o método que minha mãe usou, meu avô usou, minha mãe usou, meu pai usou, eu vou usar, e os meus Sim. descendentes também, porque é a única forma de você aprender é um método que é ativo. Então, todo método ativo gasta energia. Você é dispendioso, mas você está querendo fazer? Às vezes eu falo, para os alunos, falei, é isso mesmo que você quer da sua vida? Porque às vezes você entrou com uma lógica da veterinária que você vai pegar os animaizinhos e vai ser o salvador do mundo. E o curso de veterinária não é para isso. Tem a questão também da secundária, né? Da medicina secundária, e também tem a questão da romantização, né? Os alunos estão romantizando demais. Aí Isso que é eu um acho que problema pega para a mais. gente. Nossa, é um problema que às vezes eu falo, mas eu não imaginava que eu ia ter que estudar tanto, eu não imaginava que eu ia ter que... esse tipo de assunto, eu não imaginava que ia ter que abrir o bicho, já muitas vezes sai, Sim. né? Eu não Nossa, tá imaginava. cheirando demais, meu Deus do céu. Eu falei, você acha que você tá aonde? E tem a questão também que é muito importante a gente deixar claro, que eu falo para os meus alunos, que hoje em dia, os tutores, eles estão tratando os pets como filho. Então, se você fazer algo errado ali, ou não fazer algo certo, ou ele achar que está errado, judicialização. Sim. Então, hoje está muito mais. Estava vendo, inclusive, foi sancionado agora em São Paulo. Foi ontem ou foi hoje? A liberação para que o pet seja enterrado junto com o seu tutor no cemitério. Isso, tem um cemitério específico lá em São Paulo. Não, eles Não, vai ser enterrado junto, no mesmo cemitério. As No gavetas mesmo jazigo. vai ter já reservada para Ou o pet. seja, ele é um ente da família, porque quando a gente vai vendo Esse é o na entendimento história que eles tiveram. humana, o jazigo é da família, e vai, né, à medida que vai morrendo, as pessoas vão sendo colocadas no mesmo lugar. Então, ele é um membro familiar. Isso eu acho que, principalmente para os novos estudantes, tem que ser passada essa relação de responsabilidade e compromisso com o Isso é seu perfeito. curso. A pergunta é,
você tem coragem de deixar o seu cachorro com ele, com o colo? Exatamente. Você entendeu? Se ponha no lugar E do agora, dono, né? Do Uhum. cliente, do proprietário. essa semana mesmo eu falei, olha pro colega do lado. Não é para dizer te ama. Uhum. Você tem coragem de deixar ele atender seu cachorro? Olha a sensação que deu neles. É pesado isso. Uhum. Porque é cúmplice, eles são Uhum. cúmplices, eles são coleguinhas de sala de aula. E aí, agora? Mas na hora de confiar. De confiar que muda. E o que ela falou, eu acho que está Não. completamente. E as metodologias que vocês citaram antes, um pouco, a veterinária, ela vem implementando isso aí já, eu acho, desde 2012, por aí, não me lembro bem. Nós somos uma das instituições que tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho junto com o conselho, na época, né? Então, vários professores aplicando as metodologias ativas que são aplicadas na medicina humana. Então, aí você falou do jogo, né? Eu amo essa questão de competição, ali na anatomia, dinâmica, gincana, de grupos se desafiando. Porque dá um start. E eu tive ótimos resultados, assim, de falar, nossa, que eu não... Outro coordenador de outro curso de agronomia falou assim, não, mas esses alunos, eu falei, esses alunos, eles são meus preferidos. Você não toca neles, você não fala. Entendeu? Porque em função da metodologia que foi aplicada, nós tivemos um resultado comportamental espetacular. E acho que é a formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha. Puxando um gancho do que você falou, né, da medicina secundária, eu acho que os profissionais de medicina veterinária, bem como os conselhos, né, da classe que representa os médicos veterinários, ainda tem muito caminho pela frente para fazer um trabalho muito importante dentro da sociedade. Quando você pergunta dentro da sua família, mesmo você sendo veterinário, você perguntar dentro da sua família, qual a função do médico veterinário? Sei lá, não vou dizer número, né? Porque a gente não tem estatística sobre isso, mas a maioria das pessoas acha que o veterinário só serve para cuidar do cachorro, do gato. Talvez de um cavalo, de um boi. Mas a sociedade não sabe qual a função do médico veterinário. E isso a gente vê quando o aluno entra na veterinária. Então, volta e meia eu dou aula eu assumo a disciplina de introdução à medicina veterinária, já assumi algumas vezes lá na UNB Roda, né, entre os professores. E eu sempre, na primeira aula, primeiro dia de aula, os calorinhos entrando na UNB, a gente pergunta, por que você entrou na veterinária? Porque eu tive um cachorro, que ele é meio velhinho, ele ficou doente, porque eu gosto de bicho, porque eu quero... Tá, mas e além da clínica, o que vocês sabem sobre a veterinária? Nada. A sociedade não sabe da importância do médico veterinário dentro da saúde única, dentro da inspeção da vigilância sanitária, da produção de alimento para o humano, para o ser humano. A sociedade não sabe disso. E aí, óbvio que o que foi levantado aqui é extremamente importante, porque hoje as pessoas estão deixando, a sociedade está deixando de ter filho para ter pet, né? E quanto mais diferente, exótico, melhor, porque chama mais atenção, tem mais like na rede social. Mas, para além disso, o médico veterinário tem uma importância absurda na sociedade. E a sociedade não sabe disso. E o aluno que entra para veterinária, ele também não sabe disso. E aí, quando ele entra para um curso que é uma carga horária extremamente pesada, ele se desaponta e ele fala, cara, o que eu tô fazendo? Eu não posso trabalhar, eu achei que era só festa, eu achei que era balada. Poxa, eu tenho que estudar de verdade, né? Para passar nas disciplinas. Tem, amigo, tem que estudar. Então, é um curso realmente pesado e que ninguém contou para ele que era isso. Sim. Então, eu acho que a gente falha muito, a gente peca nisso. Eu tô incluindo todos os profissionais. A gente não é corporativista. O médico veterinário não é corporativista como o médico é. A gente não fala da nossa profissão, a gente não engrandece a importância da nossa profissão dentro da sociedade. E eu acho que isso a gente colhe os frutos lá dentro do primeiro semestre, quando o aluno entra dentro da universidade. É porque E aí eu vou ser bem sincero, assim, eu sabia da gama de possibilidades que a gente tem, mas depois que eu comecei aqui, é que eu vi que era muito maior até do que eu imaginava. Mesmo depois de formado. Mesmo. Semana que eu gravei com a Maria, né, que é a doida lá das galinhas.
Pô, cara, ela tá trabalhando na Alemanha, numa granja para produção de vacina, cara, em ovo. Cara, é algo assim, eu não Surreal. imaginei que pudesse chegar num nível de especialização Sim, tão grande assim. sim. Eu acho que a questão específica e de alto padrão de qualidade, hoje a veterinária já deu o start, tá? Eu falo assim, é a oportunidade. Até o que você falou assim, ele não sabia do boi e tal. É a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Hoje o cliente ele compra meio ambiente e sustentabilidade. Hoje o cliente ele compra a humanização dentro da clínica. O cliente chega perguntando, sua clínica é humanizada? Agora imagina os nossos alunos saindo, poxa, que assim, um negócio mais interessante para eu poder implantar. Porque as pessoas com as loucuras sociais, né? Tem o seu pet, transfere para o pet e elas precisam ser ouvidas. E a gente acaba no nível de psicologia também, né? Então, é como que a questão da humanização, isso aí está sendo já. Nós temos clínica em Uhum. Brasília que já aplica, né? E os alunos também têm que entender que já é uma oportunidade, porque eu busco assim muita questão. A gente tem que saber muito, mas qual que é a oportunidade de negócio que a gente gera para eles? Sim. Ser comercial. Não adianta. Você vai lá atender por 80? Não vou. Quanto vale o gás? Quanto vale a sua água, sua luz, seu deslocamento e tudo que você Mas citou? mas Então, esses valores a gente tem que aí é uma das colocar. coisas que eu tenho, que eu questiono aqui muito também, é o seguinte, o que eu vejo é que a gente sai da faculdade técnico. Uhum. Beleza, eu sei atender, eu sei fazer, agora eu não sei Vender. gerir meu próprio negócio. Eu tive que aprender na marra. E aí é uma das grandes falhas que eu vejo no próprio ensino mesmo. De você, atualmente tem mudado, Eu adoro. mas você preparar aquele aluno para o mundo real. Mas eu acho que a gente está começando a entender a necessidade de entender sobre o que é empreender, sobre gestão. Por quê? Às vezes você é um excelente veterinário, veio de uma formação muito boa, mas você não sabe se vender, você não sabe administrar. Você acaba tendo ganhos menores, inclusive porque você não consegue gerir sua própria carreira. Isso, por exemplo, na minha formação de graduação, era um problema. Eu fiz grade também federal e a gente não sabia nada A gente disso, não porque tem a empreendedorismo. gente aprendeu o quê? A parte de inspeção de alimentos, produção, a gente aprendeu sobre clínica, mas ninguém fala nada sobre empreendedorismo e gestão. E eu acho que isso não é um problema só do nosso curso. Eu acho que isso é um problema de vários cursos que agora que a sociedade está dizendo, poxa, se eu quero, né, de repente ser um profissional liberal que tenha determinadas facilidades, porque ambas vão ter, seja CLT, seja ou não, e eu quero gerir minha própria carreira, eu preciso ter uma noção que não é somente técnica. Sim. Eu preciso ter uma noção gerencial. Então, a gente até tenta, né? Agora, às vezes, né, há uma certa dificuldade até do aluno entender que aquele conteúdo é importante, porque ele acha que muitas vezes é secundário, porque ele está ali para ser clínico, para fazer cirurgia. Aquelas assim, E eu às faço vezes a gente entender. cara, é isso que vai muitas vezes fazer o diferencial na sua carreira para fazer com que você seja bem sucedido, ou não, porque não adianta você ser o melhor do mundo naquilo que você faz e não souber monetizar isso de forma que te dê uma qualidade de vida, te dê um tipo de vida que vá alcançar suas necessidades que são básicas ou aquilo que você teve em mente. O próprio aluno, ele se pergunta, mas por que eu vou pegar empreendedorismo, trabalhabilidade, é tudo secundário, eu estou aqui para fazer medicina veterinária. E aí ele, às vezes, não entende que foi um déficit que a gente teve, né? A gente teve na faculdade e que a gente está tentando explicar para eles que é importante na sociedade atual. Mas Então, às vezes não entende. A questão familiar, ela é muito expressiva. A questão de como que eu vou ganhar dinheiro para isso? Então, os pais hoje, eles enfeitam muito, protegem muito, você entendeu? Então, ele entra na faculdade achando que vai ser um enfeite muito, tudo lindo, muito. E aí, você vai sair, seu pai e sua mãe não vai continuar sustentando você o resto da vida. Meu amigo, você precisa ganhar dinheiro. E tem que ganhar. Aí eu amo essa parte, gente, de gestão. Eu sou suspeita, eu não posso ficar falando, que eu já falo, não interessa, vocês estão aqui para ganhar dinheiro, vamos estudar para ganhar dinheiro. Eu falo isso todo tempo. Eu sou aborrecida.
Não tem como, gente. Não inventa. Não me faz rodeios. Professor, você vai dar a sua disciplina. Como que esse aluno vai ganhar dinheiro, né? Então, Eu acho que também transferir isso para o aluno e mostrar isso para ele, talvez, né, iniba um pouquinho ou vá Não. reduzir um pouquinho, muitas vezes aquele profissional que vai desistir. Porque o que a gente vê muitas vezes dentro da medicina veterinária é que o profissional, além do tempo, ele mesmo, por isso que é difícil a gente equalizar com medicina veterinária, porque o cara, cada ano que passa, ele vai ter, você vê o cara na Europa, não sei aonde, você vê o pobre do veterinário, mesmo jeito. Capengando. E ele estudou, e ele se especializou, e ele é bom, mas ele não consegue ter um status social que ele gostaria de ter. Então, eu acho que transferir não, ter mas não é isso... transferir, não é transferir. Ter É falar assim, essa relação, pegar talvez... na mão e falar assim, ó, vamos começar por aqui. Às vezes, coisas sutis que nós podemos trabalhar, que nós temos a oportunidade de trabalhar, desperta esse aspecto comercial. Sim. Porque viver é ser comercial. Não tem como certo que a gente fala assim, é a mesma coisa de falar, senta a bunda e estuda. Não, eu quero. Você vai sentar e tal. E agora, qual vai ser o processo para que você consiga você como cliente? Eu vou falar para vocês, eu sou extremamente comercial, eu amo, eu tenho a oportunidade de estar na coordenação e eu amo transferir isso. E ainda tem um detalhe, você está correta em falar, olha, às vezes isso pode gerar um certo impacto. Se vai gerar impacto da existência, meu filho, então você não vai ter que ficar não, porque a gente vai ter que ganhar dinheiro. Só lamento. Porque reclamar a gente não pode, eu não aceito. Entendeu? Assim, é um jogo muito delicado. De toda a parte técnica que a gente trabalha, em construir os nossos cursos com excelência, com professores, assim, que eu sei que todo mundo tem professor, assim, maravilhoso. Poxa, mas esse professor está reclamando. Poxa, mas o que falta daquilo, naquele momento da vida dele, que não virou o jogo, não virou a chave, que faltou tanto de dinheiro que ele sonha, o que ele precisa. O que a gente vai poder fazer? Vai ter que mudar de profissão? Eu sou muito feliz em ser médica veterinária. Eu sou extremamente satisfeita. Com certeza o que você colocou, você vai ganhar dinheiro ou muito, isso daí é muito delicado. Quem são os profissionais que nós estamos formando? E como que eles vão reverberar, assim, o seu conhecimento e trazer um resultado? E qual que vai ser o futuro da VET nos próximos, vamos colocar o aluno que entrou hoje com a gente, daqui 5 anos? Quais são as tendências? Então, são tantos desafios que a gente encontra de construir, eu acho que esse bate-papo em construir, assim, poxa, aquilo que ela falou, fantástico, colocações, comercialmente, como é que eles vão ser? Porque eu vejo muito disso mesmo, de você preparar aquele aluno para uma realidade. Na verdade, E tem que sair de com a como você realidade. trazer ele para a realidade. Falar, cara, ó, beleza, você vai formar? Beleza, aí você tem duas opções. Você vai trabalhar para os outros, ou você vai trabalhar para você. Receber um plantão de 120, um plantão de 200, 240, 350. Onde você vai estar? E aí vem, eu acho que aí vem daí a própria questão dele aprender não só a se vender. Durante um tempo eu brinquei muito que, querendo ou não, a gente é um produto. Por quê? Lá onde eu tenho a clínica mesmo, se eu pegar ali um raio de 700, 800 metros, eu tenho mais duas. Então eu sou mais uma no meio de duas. E aí eu tenho que saber como é que eu vou me vender, como é que eu vou mostrar o que eu tenho de diferente. E aí eu vejo muito disso nessa questão do empreendedorismo. Você mostrar para o aluno e falar assim, cara, qual é o seu diferencial? E beleza, como é que você vai administrar esse seu diferencial para transformar em dinheiro? Ou estou errado? E muitos... Você falou da parte de introdução à medicina veterinária, né? Uhum. E dessa... Nossa, desculpa, um cachorro. Gente, meu alarme é um cachorro. Então, na parte de introdução à medicina veterinária, eu já tive a oportunidade de dar aula da disciplina. E eu sempre gosto de entrar no site do conselho e falar assim, olha, vocês vão pagar isso e vocês vão ter a empresa, vocês vão ter que pagar isso. Aqui já é o start para a sua vida. Já tem despesa. Vocês vão formar, vocês já vão ter despesa, senão vocês nem vão trabalhar.
E assim, às vezes, eu mesmo saí sem saber disso. Só via bioética. Questão, assim, do aborto, aquelas coisas. Só isso. Agora, se a gente tem essa oportunidade na graduação, eu acho que a gente tem que levar para os nossos alunos, né? E os alunos têm que entender que eu tenho que estudar tudo isso e como que eu vou ganhar dinheiro com isso, se vai ser com boi, com cavalo marinho, não interessa. Vai ter que fazer de alguma forma. Responsabilizar, mas ao mesmo tempo essa responsabilidade, ela é premiável, né? Ela traz um benefício, ela traz um prêmio. Não é você estudar de forma, né, massiva e não vai ter norte nenhum. Então, há uma compensação também no final. Eu concordo com você, eu sou muito feliz na área de medicina veterinária e quando eu nunca fiquei desempregada na minha vida. Não sei se é sorte. Mas, de forma geral, eu acho que é um tipo de profissão que, primeiro, a gente tem um leque muito grande para escolher. De atuações. Mas tem que passar pelo processo. E aí eles têm que entender, tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. Mas, mesmo assim, você tem muita coisa. Correto. E a sua carreira, ela já começa no momento que você entra na graduação. Porque não é que ele vai ser depois, não. Por quê? Porque se você não vai para estágio, se você não faz network, se você simplesmente só vai para a faculdade e ali... Não vai numa palestra. Não, hoje a maior dificuldade é a gente ter que colocar na cultura do aluno que ele precisa ir para a palestra. Ah, mas vale ponto? Não, meu filho, não vale ponto não. Isso é network. Você vai chegar lá, você vai conhecer pessoas que vão estar na mesma realidade que você, vocês vão trocar experiências. Essa dificuldade é grande. É muito grande, porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo para palestra, ele tem tempo mal para ir para a faculdade, para estudar, mas eu estou estudando louca. Você lá tem essa dificuldade de palestras? Do aluno estar em palestras? Mais ou menos, assim, a gente tem, acho que não, tem também, é porque, na verdade, assim, aluno bom e aluno ruim em todo lugar tem. Aluno interessado e aluno desinteressado em todo lugar tem, né? Mas a gente tem muito, assim, tem vários grupos de estudo, então os alunos acabam se integrando mais, participando muito da vida, né, da universidade. Eu acho que... E aí, assim, eu tenho pouca experiência em universidade particular, eu dei aula durante 3 anos numa universidade particular, e depois eu passei para federal e aí, né, então são 2 mundos muito diferentes, né? Dentro da universidade, você tem uma vida dentro da universidade, o aluno fica ali, ele é chamado para participar, tem pesquisa acontecendo, tem projeto, e eu sei que na particular isso é mais limitado. A gente sabe disso, né? O professor, ele trabalha por hora-aula, ele não vai ter tanto tempo para produzir pesquisa, projeto de extensão e tudo mais. Então, a gente consegue fazer palestra que tem público. Mas, por exemplo, a gente fez, no final do ano passado, a gente fez ajudei, na verdade, nem trabalho com isso, ajudei uma ex-aluna, a organizar o encontro de uso de cannabis na medicina veterinária. E aí a gente teve, acho que no sistema, umas 150, 180 inscrições. Foi metade. Quem participou, quem apareceu lá, que escreveu o nome, uns 80. Mas se eu olhava para o auditório, não tinha 30, 40 o tempo inteiro lá dentro. Entende? Então, tem também esse desinteresse. Acontece. Mas a gente ainda consegue, né, assim, atrair os alunos. Mas aí vou dar um exemplo bem prático, assim... Não sei nem se eu devia estar falando isso, mas ontem mesmo, isso foi ontem. Eu tenho um grupo, né, de alunos que fazem parte de um projeto de iniciação científica. E um desses alunos, ele desponta. É ele que toca o projeto. É ele que ficou as férias inteiras, Natal, Réveillon, janeiro inteiro lá cuidando dos bichos. E os outros, cadê? Super entendo isso. Entende? E então eu tinha o feedback do projeto por uma única pessoa. E aí eu encontrei com ela ontem, a gente passou o dia inteiro na fazenda ontem. E eu falei assim, olha, você está indo no caminho certo. Porque você é interessado, você participa das coisas, você é proativa, você toma iniciativa. Falei, olha, a gente precisa organizar isso, isso, isso. 2 dias depois ela me vem com um projeto, ó, professora, eu pensei nisso, o que você acha?
Então, essa pessoa precisa ser premiada, como você falou. Show. Essa Muito pessoa legal. precisa ser estimulada. Uhum. E aí eu elogiei ela, falei, ó, tô muito orgulhosa de você. Você foi, cara, você tocou o projeto inteiro sozinha. Eu saí de férias, viajei e ela tocou o projeto sozinha. E aí ela ficou toda, ai, professora, obrigada pelos elogios. Não, a gente precisa elogiar quem merece ser elogiado. O cara que não faz, ele não merece ser elogiado. Ele não merece premiação. Eu vou fazer mal pra ele? Não, de forma alguma. Mas a pessoa que faz por onde precisa ser elogiada. E é assim que eu acho que as pessoas vão Decorada, né? crescer. Verdade. Entende? É assim que ela vai entender que é o esforço dela que vai levar ela adiante. E assim como ela vai entender que o esforço dela vai levar ela adiante, ela percebe que o não esforço dos outros faz com que não seja elogiado, que não receba premiação, que não seja uma pessoa... Entende? Então, eu concordo contigo, assim, que acho que a trajetória vai fazendo a pessoa entender isso. E Com precisa certeza. acontecer dessa forma. E a sua participação nesse momento foi fundamental. Isso, e a gente tá ali para apoiar e para falar, ó, vai, você tá no sentido certo, você tá indo no caminho certo, vamos embora, vamos junto, que a gente vai Segura na mão crescer. e- Agora, eu, sinceramente, como coordenadora, como professora, não sou nem como coordenadora, como professora mesmo, já tenho aí alguns bons anos de sala de aula, é desestimulante pra gente ter aluno que não se interessa. Então, assim, aquele aluno que não se interessa, eu sou boa professora, eu tô lá dentro e dou minha matéria, mas eu não vou carregar no colo. Aquele aluno que se interessa, você pega na mão e fala, vamos junto. Vamos pro projeto de extensão, vamos pro projeto de iniciação científica, E vamos até crescer. ele motiva a gente, né? Isso. Eu ia Motiva a falar. gente, Ele é, Exatamente. inclusive, aquele gás que naquele É. dia que você às vezes não tá, você diz assim, Meu Deus. O que eu Para tô aquela fazendo aqui? turma, o que eu vou fazer? Meu Deus, tá É. bom, vamos, entra. Aí, às vezes, é aquela É. centelha que faz você dizer, não, Entende peraí, mais. vamos, Isso aí. carrega, faz É. download É. e vamos fazer, Tocar. vamos tocar. É. Você tem sua reunião, né? Não, mas tá de boa, já falei que eu vou atrasar. Ah, não, então beleza. Então segue o jogo. E como é que vocês veem a questão do... Porque tem agora também o projeto de lei daquela maledita prova do conselho. Né? Você quer que a gente fale assim, acredita que vai virar ou não acredita que vai virar? Não, como é que vocês veem isso? Realmente vai servir para avaliar se é um bom profissional ou não? Eu acho o seguinte, não vamos falar a primeira parte. Durante a graduação, o aluno ele vai buscar se desafiar mais. Ponto. Certo? E já que ocorre esse processo, ele fazendo e tendo a aprovação, então a gente entende que nós teremos resultados melhores. Eu penso dessa forma, tá? Agora, se ele é robotizado, se ele vai fazer ali por passar para dar o título para o pai e para a mãe, aí já é problema dele. Mas que no fundo do coração dele, ele vai saber que ele estudou para aquele mínimo detalhe ali. Pronto. Eu tô velho, né? Então eu fiz Você a prova. fez a Eu prova. fiz também. Eu fiz a prova. E aí, no fundo do seu coração, você sabe que você sofreu, né? Um pouquinho. Até porque a gente foi meio que pego de surpresa. Sim. Sim. E você fez quase naquela ponta final, né? Que foi acabando, que ela acabou em 2000, Eu acho que né? foram 3 anos só, né? 3 ou 4 anos fiz ela foram em poucos. 2003. Acho que foi o eu último me ano. formei. Não, eu último acho. ano, Não, Foi. eu me formei em 2005. Então foi o Eu último fiz ano. também. Eu peguei o começo. Eu acho Começo que e foram final. 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. Olha, eu sinceramente acho que tem que ter. Por quê? Porque eu acho que o ensino da medicina veterinária virou Banalizou. comércio. E aí pode ser que todos vocês discordem de mim, porque eu tenho a visão de universidade pública e é completamente diferente de universidade particular. Mas, de fato, eu acho que um absurdo existir EAD Mas aí, em veterinário. Eu acho um absurdo Só- existir... Mas Só- todo mundo só acha. a questão. O que eu andei vendo a respeito da questão da EAD é que, na verdade, não foi uma reclamação do próprio Ministério da Educação. Foi uma ação que eles colocaram no CAD, colocando como reserva de mercado.
a questão do EAD? Não, e a Pra resolução, veterinária. ela é 40%. Então foi ó, realmente um negócio voltado Pro pro comércio. Comércio, então. Não se pensaram na questão da qualidade do ensino. Então, pensando nisso, eu acho que uma das poucas ferramentas que o conselho tem para nivelar o nível do profissional que vai poder atuar na sociedade é fazendo uma prova dessa. Porque a mercantilização, a comercialização do ensino já aconteceu. Isso em Infelizmente, em todos. Mas, bom, eu como médica veterinária que sou, estou defendendo a profissão e acho que a gente lida com vidas, não só animais, mas humanas também. Então, eu sinceramente sou a favor, acho que tem que ter esse exame nacional para a gente poder conseguir selecionar, falar assim, olha, beleza, você estudou, você caprichou na sua graduação, ótimo, você vai passar e você vai poder atuar. Ah, você fez uma medicina veterinária medíocre? Desculpa, cara, você não pode atuar. Então, eu sinceramente, sendo muito mão de ferro, eu acho que precisa acontecer isso. Porque muitas faculdades particulares que a gente sabe que existe no país inteiro, né? Não estou falando especificamente de nenhuma, né, de forma alguma, mas a gente sabe que existem faculdades aí que são com nível muito ruim. Eu acho que vai acabar. Essas faculdades vão começar a não aprovar a aluna e ela não vai dar conta, não vai sustentar. Ou ela melhora, ou ela acaba. Estava falando da resolução. Sim, 40% presencial e 60% remoto, ponto, né? Uhum. E o presencial busca só a parte prática. Vamos dar um exemplo, o que é tipo prévia, né? A meio ambiente e sustentabilidade. Você pode dar uma aula remota. Introdução à medicina veterinária. Então, nós vamos ter que nos enquadrar, felizmente ou infelizmente, dentro desses critérios. Eu também vejo. Essas matérias mais práticas. Aí, a clínica, gente... na Agora, medicina, essas não existem lá na... Não existem. Então, é para abraçar esses 40% do que seria prática, que você pode usar parte para utilizar como remota, no 60%, você dá uma aula de osteologia na sala de aula. E isso é atualidade. Quantas, assim, nós já falamos, vamos fazer um curso aqui, vai ter uma apresentação remota, ao vivo ali, né, para buscar esse conhecimento. Até a concentração de quem quer estudar, eu mesmo, se ficar, eu super concentro. Tem gente que não concentra dentro de casa, né? E como que essa linguagem também pode ser transferida para os nossos alunos, que a gente sabe que essa questão do EAD, que o pessoal faz em AVA, Moodle, aqueles formatos, né? O aluno, às vezes, tem aquele copia e cola, passa o gabarito e ponto, fechou. E também vai de caráter. Quem são essas pessoas, né? E isso tem um reflexo, eu acho que quando nós somos profissionais. E a minha responsabilidade é de falar com cada um. É com 10, Gisele, vou falar com os 10. Não me interessa, eles vão me ouvir. Eu concordo também com a opinião de ter a prova de nivelamento. Deve existir, mas é um problema que já existe da comercialização das faculdades, pelo grande número que está tendo, né? Mas é algo que vai ter a prova e vai expor o problema, né? Que esse problema já existe, né? A gente tem exemplo, por exemplo, do Enamed recentemente, teve faculdade tirando 1, 2. Então, assim, esse problema já existia, mas só foi exposto, né, pelo Ministério da Educação, por conta que existem faculdades de medicina, por exemplo, tirando 1, 2, e que diminuíram vaga de ProUni, vaga de FIES. E tem que se adequar, igual a professora falou, tem que se adequar, porque senão vai fechar ou melhora, né? Então, a medicina veterinária também eu acho que está indo por esse caminho, da melhoria, ou então vai fechar, porque está cada vez mais vulgar. Uma coisa Gisele, você concorda? Você acha bom? Você vê resultados? Sim, ponto. Você acha que isso vai virar? Se nós não estivermos juntos, não vira. Nós, médicos veterinários e alunos e todos que têm interesse. É isso. Não vira, esquece. No meu modo de ver, eu acho que vai ter coisas que são, como tudo na vida, lado bom e o lado ruim, né? Vai ter o lado positivo e o lado que talvez não seja negativo. Mas, em virtude da quantidade, da massificação, de como as coisas estão indo, eu acho necessário que a gente tenha, pelo menos, um teto, né? Você diz, bom, até aqui
você tem que chegar. Isso. Então, você precisa pelo menos chegar aqui, a partir daqui, né? Isso é o mínimo que a gente vai cobrar para você receber o seu diploma, para você atuar no mercado. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa Excepcional. normatizar. Eu Pelo acho. menos a gente colocar um teto mínimo. O problema é que a a gente não está tendo teto mínimo. Ah, sai de qualquer jeito, sai. Isso, E Fazer exatamente. uma quando plantão. você chega no mercado de trabalho, à medida que o tempo vai passando, vai existindo também a seleção e aquele indivíduo vai mostrando que ele é ruim e ele vai sendo escanteado. Sim. Só que, às vezes, O problema ele deixa um rastro de Isso, problemas. o problema é o quanto de coisa errada ele fez até chegar nessa limitação, né? Nesse limite. Exato. Então, se eu posso parar ele antes de Exatamente. deixar aquele rastro de problema, melhor pra gente. Uhum. Por quê? Porque a gente vai ter, É. como categoria, a gente vai ter evolução também dos Uhum. novos profissionais que vão estar chegando no mercado. Exatamente. Vai ter complicações? Podem ter problemas? Podem. Por exemplo, ter uma indústria hoje, ter um mercado somente de cursinho. Aí eu faço Assim. qualquer faculdade como OAB. E vai ter Uhum. estudar bem. E vou ter que... Vai ter que estudar. Vai ter que Mas estudar. pelo Então, você vai menos pelo menos você- chegar no nível mínimo. É. Exato, é isso. Interessante. É você chegar Isso. e pelo menos, olha, você, É. tudo bem. Você pode não ser o cara, mas Isso. chega pelo menos até aqui. É como pelo a OAB. amor de Deus. É como a OAB. Exatamente. Você pode ser até veterinário, mas você não pode atuar. É igual você se formou em direito, massa, mas você não pode Sim. advogar. É. E Então, ótimo, eu acho protege a que- sociedade, né? Eu acho que é uma proteção, inclusive pra gente. Pra também acho. gente, todos os médicos veterinários. Pra gente não ter, porque quando você tem um número muito grande de profissionais ruins no mercado, isso conta contra a carreira do médico A veterinário. classe inteira. A classe inteira. É, fala Então, isso. né, o cara vai em uma clínica, 2 clínicas, 3 clínicas, 4 clínicas, 5 clínicas, tem 10 clínicas e só foi atendido por médico veterinário que não era capacitado, que não era bom. Que imagem que ele vai ter? De que não existe Que médico a veterinário bom. medicina veterinária é... Né? E a medicina veterinária, repito, né, é uma profissão extremamente importante para a sociedade. Não só na clínica do cachorro. Né? Vai para muito, muito além disso. Eu falei né? com o aluno esses dias, olha, a veterinária é a maior profissão do mundo. Aí o pessoal estava do meu lado, né? Olhou assim, eu falei, da galáxia, de toda a atmosfera. Sim. Cara, porque a sabe? gente tá ali daquela produção do alimento até, como eu falei, a outra que tá lá na Alemanha. Vai do trabalhando com produção de micro-organismo, vacina. E do não é. vírus ao animal de Vacina produção, a gente vai da para saúde veterinária humana. Só. Não, Isso. e eu acho que a saúde única, ela meio que contempla isso, né? Isso. Contempla totalmente. Porque É. ela traz a gente como a profissão que vai conseguir integrar as Todas as diversas, outras, Eu exatamente. vejo que a Não. gente tá ali do alicerce até É. o topo. Uhum. natureza Todas as- animal e humano. Isso. Bem se vê, Os né? pontos E ali. hoje eu acho que a gente está ganhando, por isso que eu falo, a gente tem que engrandecer. Em Uhum. virtude até do nosso passado, que não é tão pregresso. Então, hoje, as epidemias que mais, né, que a gente mais tem visto, elas, em algum momento, elas vieram de animais. Então, eu acho que muitas vezes a gente não vende essa informação. Isso, É. exatamente. Não É importante a engrandece. gente valorizar e mostrar para a sociedade que a gente é importante, né? E principalmente no Brasil. No Brasil, especialmente no Brasil, o médico veterinário é muito desvalorizado. Exato. Né? Em outros países, você vai, o médico veterinário é colocado lá junto com o médico, o advogado. Uhum. A gente, né? Tem essa valorização. Bom, pra gente já caminhar no fim, senão a gente fica aqui até... atualmente, o que vocês acham que precisa mudar dentro da formação da veterinária? Pergunta difícil. É difícil. Difícil porque a gente é obrigado a seguir diretrizes curriculares. Né? Então, por exemplo, essa curricularização da extensão, a gente é obrigado a colocar. E isso tem sido um desafio. Eu acho que vocês podem dizer também, tem sido um desafio enorme, porque é uma carga horária muito grande, 10% da carga horária total, né? Então, é uma carga horária muito grande para você colocar dentro do currículo. Muitas vezes a gente, acaba tendo que escolher, né? Ou diminuir a carga horária de uma determinada disciplina, né? Para inserir
extensão, e eu não estou dizendo aqui, em momento algum, que é ruim. Não é isso, é só a dificuldade que a gente tem de se adaptar a isso, né? Mas é uma pergunta bem difícil, bem capciosa. Eu preciso pensar um pouco mais para falar sobre isso. O que a gente pode melhorar? Mudar. Eu acho que Eu acredito numa mudança eu daqui a acho uns que 10, 15 anos, prática. pra você conseguir. Eu acho que o aluno precisa ter mais prática. O aluno precisa ter mais contato com a vida profissional. Mais vivência, Mais né? vivência. Eu vejo assim. E aí a gente entra numa outra questão da questão dos estágios, né? Eu já conversei isso várias vezes com alguns alunos e tudo. É óbvio que eu não estou falando mal da lei do estágio, de forma alguma. Eu acho que é corretíssimo. A gente não pode tratar estagiário como escravo, como era na nossa época, né? Não existia, na nossa época não existia estágio Trabalho remunerado. Nossa. A gente era escraviário, né? A gente fazia todos os estágios que eu fiz durante a minha graduação inteira foram de graça, eu pagando para Você fazer. também, quem levanta. Eu Exatamente. passei 4 meses de acabar bancando do meu bolso, aluguel, Isso, alimentação. exatamente. Mas, em compensação, a gente teve uma oportunidade de ter muita prática. Eu não tive férias durante a minha graduação. Todas as minhas férias, meu período de férias, eu estava fora de Brasília fazendo estágio. Hoje, os alunos acabam tendo menos oportunidade de estágio, porque não são todas as empresas que querem pagar para ter um estagiário lá dentro. São poucas, na verdade. A gente sabe que a gente tem pouca oportunidade de estágio remunerado, né? Que deve ser, né? Todo estágio deve ser remunerado. Para os alunos. Então, eu acho que isso diminui muito a oportunidade. E aí, eu acho que é bacana essa mudança das novas diretrizes, né? Curriculares, que aumentou, não sei se você sabe disso, aumentou a carga horária de estágio. Hoje em dia, o 9º semestre agora, ele vai ser como se fosse um internato. Então, ele vai ser um semestre inteiro só de prática dentro da universidade. Então, isso já pesa bastante desafio. para as universidades particulares, especialmente, eu acho. Sim. Porque as públicas, a maioria Já delas tem. tem hospital, tem fazenda, tem tal. Né? Então, mas vou dizer da realidade da UNB, por exemplo. A gente não vai ter como fazer o aluno vivenciar uma avicultura, por exemplo. A gente não tem produção de aves dentro da fazenda. Que empresa de avicultura vai permitir a gente entrar com o aluno dentro e rotacionar isso? A gente vai ter que fazer convênios, vamos ter que rebolar. Porque dependendo da avicultura, a biossegurança... Isso, exatamente por conta da biossegurança. Pô, Mas, então, essas novas diretrizes, Bucão, ele exige que os alunos passem por todas as áreas nesse 9º semestre. Pô, Então, é como legal se fosse isso. um internato. E no 10º semestre, continua o estágio curricular, né? Que daí, nesse caso, não precisa ser remunerado. Então, eu acho que isso é um dos avanços que a gente teve com a mudança das diretrizes, que vai melhorar a qualidade profissional que a gente coloca no mercado. E ajuda também a definir o que quer, né? Isso, o aluno vai ter oportunidade de passar vai ser obrigado e vai ter oportunidade de passar pelas várias áreas e falar, putz, inspeção não é comigo. Nossa, não, mexer com porco não é comigo. Então, ele vai ter que passar. Mas isso é um super desafio para as instituições. Mas eu acho que, pensando pela qualidade do ensino, quanto mais a gente aperta, maior vai ser a exigência, né? Vão ficar as melhores. Então, as faculdades que são ruins, que não conseguirem se adequar, vão acabar ou melhorando ou desistindo. Então, eu acho que é uma maneira também da gente apertar o cerco para fazer melhorar, né? Aumentar a qualidade do ensino. Então, eu acho que aumentar a prática é extremamente importante. Extremamente importante para melhorar a qualidade do ensino. Mais alguma? Eu acho assim, para a gente falar, vai melhorar a medicina veterinária, tem muita coisa. Tem tá? muita Eu ia passar coisa 3 pra ou melhorar. 4 dias aqui A gente, falando. é necessário mudar. Né, vamos fazer o podcast, não, vamos fazer um documentário. Mas eu acho que aumentar a experiência do aluno, seja prático, teórico, mas principalmente prático, ele vai fazer um diferencial muito grande no final da vida dele. Por quê? E é o que você falou, não importa se é pública ou se é privada, ou a gente vai ter que se adequar, porque o que a gente está visando melhoria. Então, se a gente está visando formação de um aluno melhor, que esteja mais preparado e que possa percorrer
o mercado de uma forma mais tranquila, a gente vai precisar investir e, consequentemente, a gente vai precisar dar. Isso. Porque senão, aí a gente já tem um norteador. Quer dizer, a gente falou de coisas aqui que, por si só, serão ferramentas de ou melhoria, né, das instituições ou de banimento. Isso. Então, essa prática e, inclusive, aumentar a quantidade de horas dentro do curso, eu acho também bastante válido. Uhum. Porque, embora o aluno, às vezes, ele está muito preocupado na formação, eu preciso me formar para ganhar dinheiro, mas, de repente, aumentar um pouquinho mais seja importante para dar exatamente a maturidade que ele precisa e a expertise para ele sair um pouquinho melhor. Então, isso ganha todo mundo, ganha de todas as formas. Eu concordo em aumentar a prática, mas a gente tem que também criar artifícios para aculturar esse aluno e mostrar para ele que a prática é importante, principalmente na privada, né? Na pública eu acho que é mais tranquilo, mas na privada o aluno às vezes ele não quer acompanhar uma cirurgia, porque eu estudo à noite, como é que de dia eu vou fazer essa prática? Então, para a gente é um desafio muito maior, né, aculturar esse aluno e mostrar para ele que a prática é importante. Então, prática é importante, mas a gente precisa aculturar esse aluno. Eu vejo assim, o que pode mudar ou melhorar para nós, e acho que a sua colocação foi perfeita, né? E o aluno tem que entender que ele entrou no curso de medicina, Exato. né? Medicina veterinária. A partir desse momento, ele começa a se moldar entendendo a necessidade do conhecimento. Então, Gisele, você está me falando que o problema, ou então que pode melhorar, o que pode mudar é a postura, é como que ele se comporta, já é um passo completamente, vai dar um resultado lá na frente nos nossos estágios, né? Assim, fantástico. Porque se ele não entender a parte que é do início ali, o primeiro, para chegar até o 9º e o 10º, como nós já estamos trabalhando, né? E assim, a gente tem a oportunidade lá, no SESC, de trabalhar já o aluno na zootecnia, produção, mesmo que nós não tenhamos esse campus tipo dentro de Taguatinga ali. E ele vai fazer, e já tive várias experiências de aluno, da forma que você falou, do aluno falar, nossa, eu vou fazer da inspeção, vai. Aí já saiu de lá, professora, amei, já quero isso. Então, assim, aquela me manda, me obriga, mas não quero fazer, mas vou fazer porque você mandou e me obrigou. Aí já entra a prática que ele aceita, né? E eu tenho um pouquinho de resistência, assim, que o pessoal fala, mas eu quero só prática. Você às vezes não sabe nem ler, nem escrever a palavra. Como é que você vai fazer a receita, o pedido, preencher aquele protocolo, o POP, qualquer coisa que seja. É um conjunto. E a mudança, eu acho que vem das pessoas. Não tem jeito. Eu posso querer a prática, mas eu não entendi que essa prática eu já preciso começar ali no meu primeiro semestre. Eu sou total prática. Começa estágio no primeiro semestre. E tem um monte de veterinário que fala, mas ele não sabe de nada, ele já vai se achar o médico. Aí a gente tem que mostrar para ele que ele não tem que se achar o médico. Entendeu? Porque as pessoas são muito empoderadas, né? Então, ela faz um negocinho, já se acha que sabe, que faz TikTok, não sei o quê, e fica aquele delay, né? Poxa, e aí, agora na hora desse atendimento? Deu isso, você não resolveu com a medicação. Tinha que ser, você não soube reverter a situação. Ou essa produção, ela não foi adequada com esse tipo de protocolo de inseminação para esse rebanho. Onde você está criando. Então, sim, são muitos fatores. Eu acho que as pessoas, para mim, a mudança está nas pessoas, inicialmente. Agora, a consequência, se ela mudou, a gente já tem todos esses resultados. Porque o aluno, ele entra falando, eu quero fazer veterinário porque eu perdi meu cachorro, não sei o quê. Tem uma história por trás. A gente também. Beleza? E nós somos responsáveis por isso. Não interessa, porque quem coordena somos nós. E vai ter de ser diferente, e a gente vai fazer por onde? Falei. Do meu coração. Vocês acham que vocês, como coordenadores, têm papel de transformação na vida desses alunos?
Ah, com certeza, né? A gente sendo exemplo para eles, né, de profissional, de bom professor, mostrar para ele que a prática, inclusive, transformou a gente, né, que a nossa vivência, né, como acadêmico dentro da faculdade, transformou a nossa vida. Porque, querendo ou não, a faculdade, a universidade, ela não vai só me dar o título de médico veterinário, ela muda o meu modo de pensar, meu modo de agir. Então, acho que mostrar isso para o aluno e a gente ser ícone para eles, né? É igual o meu diretor fala, a gente tem que encantar esses alunos, né? Para a gente ser ícone para eles se espelharem e ser bons profissionais também. Eu acho que tem sim, a gente tem um poder de transformar e, inclusive, orientar no sentido que a gente está tendo uma geração muito ansiosa, com muitos problemas psiquiátricos, que a gente tem que dar esse suporte, esse apoio, né? E também dando esse suporte, esse apoio, a gente, querendo ou não, conquista esses alunos para ser bons profissionais. Acho que isso. Eu acho que a gente transforma, mas eu acho que a experiência deles, acho que o professor é o grande transformador. Uhum. Ele é o cara lá dentro. E aí, quando o aluno entende isso, aí, enquanto coordenação, o que é que você tem que fazer para transformar? Ajudar o professor a ser o top, a ser um show dentro de sala de aula. Eu acho que é isso que a coordenação ela tem que dar. Uhum. Ela tem que dar o ambiente, né, correto para que as coisas aconteçam. Mas em termos assim de transformação, eu acho que a gente é mais produção, fica mais no bastidor. Olha, você precisa de quê para você atingir o seu melhor, para você ser o seu melhor? Do que um transformador de fato, a ferramenta ativa que tá lá dentro, né? Acho que o professor, sim, ele é o grande transformador e ele é aquele que, enquanto coordenação, a gente precisa da ambiência dele, dar uma ambiência para ele, para que ele realmente consiga o seu objetivo maior. Consequentemente, os alunos também, porque se ambos, né, conseguem fazer o link, que é o link professor-aluno, aí a gente tem a coisa acontecendo de uma forma muito mais natural. Pelo menos eu vejo assim. Eu, enquanto coordenação, não me vejo assim, nesse papel tão Importante. Eu concordo assim, plenamente. Eu acho que dentro de sala de aula, como professora, eu consigo fazer muito mais pela formação dos alunos como coordenadora. Eu acho que o papel da coordenação está ali só para a cabeça ali de um grande time. Que acho que dentro de sala de aula, o convívio ali, aluno-professor, é o que vai fazer a diferença. Então, assim, eu como coordenadora, atualmente, né, estando coordenadora, eu não deixei de dar aula. A gente não tem redução de carga horária, eu continuo dentro de sala de aula. Então, eu acho que o momento em que eu consigo cativar o aluno, transformar o aluno, né, é dentro de sala de aula. Acho que como coordenação, a coordenação tem um papel administrativo puro e simplesmente de adequar o curso nas diretrizes, a parte bem administrativa, burocrática e só, assim, né? Lógico, tem a parte de liderança dos professores e tal, mas talvez nas particulares isso seja até mais fácil para o coordenador fazer. Né? Dentro da federal, cada professor é uma entidade, cada um tem a sua pesquisa, o seu grupo de trabalho, e é difícil a gente mudar muito isso, sabe? Eu acho que as coisas vão acontecendo, vão se renovando, né? Mas dentro de sala de aula, eu acho que a gente tem um poder muito maior do que como coordenação. Eu entendo que nós somos, sim, uma engrenagem de transformação, eu vejo assim, através da minha força, né, e faço que todos acreditem, né, assim, no resultado positivo, que é chegar até a sua formação, e vejo que assim, no meu caso, vou dar um exemplo, né, que o poder de decisão e de acolhimento, seja do professor para ter um bom resultado, do aluno, daquele chefe da pesquisa do TCC que vai acolher o aluno da veterinária, acho que essa conexão ela é fundamental para que ocorra o processo de transformação. Acho perfeita a colocação da Larissa, mas eu entendo que nós, da coordenação, somos aquela engrenagem que faz todos os processos ao redor trabalhar de forma harmônica. E aí vem aquele resultado que é o desfecho final.
entendeu? E eu me vejo muito nessa responsabilidade da coordenação. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tudo que eu faço, eu gosto, né? Então, eu me vejo assim como o processo de uma engrenagem forte para que todas as pessoas ao meu redor sejam tão fortes quanto. Professor, aluno, todo mundo. Entendeu? Eu acho que é isso. Acho que a gente falou bastante coisa, né? E eu vejo que a gente tem crescido muito o número de faculdades, e com isso a gente tem que voltar também um pouco para a questão da própria qualidade de ensino. Uhum. Porque, como já foi citado aqui, às vezes tem a visão comercial, tem aquela galera, como eu comentei aqui, que da época que eu dei aula que só queria o diploma para poder passar num concurso. Então a gente tem meio que dar uma filtrada nesses alunos, Mas eu né? acho que eles conseguem filtrar automático já. E eu acho que a gente discutir a questão do próprio ensino da veterinária é de extrema importância atualmente, né? Então eu queria agradecer a presença de todos. Redes sociais, para quem quiser mais informações, mais detalhes. O meu é Gisele lá, né? Gisele Melo, @Gisele Melo com Z, tá? Instagram. Bem, o meu eu não sou tão, talvez, engajada assim. Mas o meu É aberto o Instagram? Não. Pode ser para a instituição. O nosso é Anclivep, Faculdade Anclivep ADF, tá? E o meu pessoal é Lari Duarte 13. Fiquem à vontade, embora seja fechado, mas mesmo assim Citar, a gente então, aceita. citar o nosso da VET, que é o VET CESP, então, que é só da veterinária. Sim. Aí tem o CESP oficial, mas o que acontece na veterinária, né? Então, os colegas, alguns aqui de vocês já devem ter visto nosso trabalho. Então, o VET CESP é aquele que dá aquele pitaco lá na VET. Bom, o meu é o @prof.neander, é o meu pessoal, onde eu exponho ali o meu trabalho. E tem o da Uninasal, que é Medvet Uninasal, Brasília. Se quiserem seguir lá, a gente está lá expondo todos os detalhes. Da UNB eu acho que é mais fácil pelo site, né? unb.br, ou direto da FAV, né? Que é a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, fav.unb.br. Tem o Instagram, que não é o canal oficial, mas tem o Instagram da FAV, o UNB, tem o Instagram Sim. da veterinária, né? Então, acho que é mais... O meu é fechado mesmo. Quem teve aqui foi o Cristiano, né, Ianca? Professor Professor Cristiano. Cristiano. Ele não tem rede social nenhuma. O meu é só meu mesmo. Poucos alunos me seguem, só quem autoriza. Então, eu queria agradecer mesmo, né? Obrigada. Conta com o apoio do Ilha Brasil. Então, tem estúdio com chroma key, dá para fazer videoaula, dá para fazer curso, dá para fazer bastante coisa. Tem esse estúdio de podcast. E dizer que é isso. E até semana que vem.